Olá, galerinha, muito grata pelo convite novamente. É um prazer aqui estar mais uma vez no evento Despertar da Consciência, nesse domingo lindo. Muito grata, Gui, muito grata a todo mundo aqui no grupo. E mais uma vez aqui a gente para falar de consciência. Para variar, eu nunca sei o que eu vou falar, eu estava aqui me concentrando, me alinhando aqui para ver qual a mensagem, me veio o momento, o que o momento está mostrando para a gente, né? Não só o ano novo, a gente teve essas cargas energéticas no ano novo, você também sentiu, está sentindo? Coloca aqui nos comentários, que depois eu respondo, tá? Muita gente sentindo muita coisa. Imagina assim, se a gente que tem consciência do que está acontecendo, se a gente sabe que tem um processo lindo sendo criado, etc., e já está complicado, imagina para quem não está nem aí para o que está acontecendo em si ou no universo. Imagina. Porque quando a gente procura saber o que está acontecendo dentro da gente, nós somos o universo. Automaticamente a gente se conecta com o cosmos. Você sabia que se você se conectar com o centro da Terra, você também se conecta com o Sol central da galáxia? É como se fosse um portal. É o macro e o micro, né? Então a gente está sempre conectado. Então, uma parte do fractal que sou eu, que sou, na verdade, que eu falo eu, você, nós, somos o espelhamento, uma outra faceta do todo. Quando você olha para dentro de você está olhando para o universo, você sabia? Ah, mas eu não entendo como é que funciona planeta, esse negócio. Ah, é muito longe, para que eu vou saber? Estuda uma célula. Se você estudar a célula, você vai saber exatamente o comportamento de um planeta, de uma galáxia, tudo que for redondinho praticamente. É a mesma ideia, entende? Então, assim, não está nada separado, não está nada longe, está tudo muito próximo. Na verdade, deixa eu ver aqui o meu lindo Taurus. O universo é infinito. Não é que ele é infinito numa questão não de como a gente conhece, porque a gente aqui na Terra tem passado, meio, né, passado, agora e o fim, né, o futuro, e a gente acha que é tudo linear e infinito para os lados. Na verdade, é tudo infinito por dentro. A Terra vai fazer um movimento assim, olha, tipo toros. Tudo aqui tem um formato toroidal, né? Nosso corpo em volta tem essa energia aqui, a gente estaria aqui no meiozinho aqui dela, que é uma primeira camada de energia em volta da gente, e aqui seriam toros. A Terra tem esse toro, se você colocar lá campo eletromagnético da Terra, você vai ver. Tem um que parece uma aranha, assim, é porque tem o Sol emanando a radiação, como se estivesse soprando, parece que, né, dá uma esticada aqui. Mas tudo tem o Taurus, incluindo o universo. Por que não? Se as nossas células, que são consciência, elas têm o Taurusinho. Se o nosso corpo tem o Taurus, se o nosso cardíaco, o nosso coração tem o Taurus, a nossa pineal tem o Taurus, tudo tem um campo. O que é esse Taurus? É o campo de emanação de energia, entende? Tudo vai emanar energia, e ela emana dessa forma, porque ela não só emana e dispersa, não. Ela emana e volta para dentro de si mesma, entende? Ela vai e volta. E quando ela volta de uma outra perspectiva. Então, o universo mais ou menos seria infinito nesse ponto. Ele é gigantesco, mas ele volta para dentro de si e uma outra realidade. A gente está aprendendo isso agora com essas séries maravilhosas, né? Que não é a vida imita a arte imita a vida. De onde que a galera ia tirar tanta criatividade, a não ser de si mesmo, não é? Não é de dentro que eles têm. Qual a criatividade que a pessoa tem? De onde vem a criatividade? Não é de dentro? A pessoa não pensou aquilo? E qual o nome do chakra, que é o sagrado, que é a criatividade divina? É o sacro, é o segundo chakra, é a criatividade. É onde a gente cria as coisas, a gente cria um filho, cria um projeto. É aqui, não fala. Aqui a gente fala assim, eu estou sentindo aquela borboleta. É uma coisa que está vindo, uma intuição. Aqui na Suíça e nos Estados Unidos, eles falam gut feeling, gut, do estômago, das entranhas, sabe? Meio que intestino, meio estranho, né? Mas assim, é da barriga, aquela coisa do nosso segundo cérebro, porque está cheio de neurônios ali também. A gente sabe, neurônios são nos intestinos, no coração e no cérebro, não é? Então a gente vê são os 3 pontos principais. E aonde a energia ancora, quando agora se a gente fizer agora a gente alinhar aqui, no final a gente pode fazer uma inspiração e botar toda essa informação que a gente está aprendendo aqui agora,
e a gente trazer para o nosso corpo, abrindo parênteses aqui. Eu falo abrindo parênteses para não esquecer que eu abri um parênteses e não me perder aqui na vida. A energia, a informação ancora no nosso corpo, no primeiro e no segundo chakras. Ancora, você entende? Ah, mas é no pé. Pé e mão são para processo evolutivo de movimentação e fazer coisas, mas a gente sabe onde estão os órgãos principais, é ali que a gente está, o nosso ser está ali, entendeu? Então ele vai ancorar no primeiro e segundo chakra, né? Na mulher, geralmente no útero, nos homens no primeiro e no segundo, porque na verdade o homem também pode ser no pâncreas. O pâncreas seria um útero que não deu certo, ou seja, o pâncreas está para o homem assim como o útero está para a mulher. Então, vai sempre ancorar ali. Então, esses 3 pontos são super importantes e todos eles têm neurônios. Né? Células inteligentes, elas sabem o que tem para fazer ali. Elas nos trazem uma sabedoria, né? Então, assim, vamos de novo, que eu já quase me perdi de novo. A gente vai ancorar essa energia no nosso corpo quando a gente alinhar aqui no final, né? A gente pode fazer isso. Ah, eu não estou entendendo nada que você está falando, Déia, é muito difícil. Eu já escutei, gente, muito tempo isso, muitos anos. Déia, eu não entendo nada que você fala, mas eu adoro te ouvir falar. Não é que adoro, gente, eu não estou falando nada de novo aqui para vocês. Tudo que eu estou falando está dentro do seu DNA. É ridículo falar isso, mas é assim que é ciência. O que eu estou falando para vocês já sabem, já está integrado. O que a gente faz? Vai integrar agora para uma parte mais consciente, porque a gente tem o subconsciente, o inconsciente e o consciente. Só que as pessoas acham que o subconsciente é inferior ao consciente, e não é nada disso. Eu estava ouvindo isso outro dia, que eu vi esse conceito de um professor que eu adoro muito, meu predileto, é o Matias de Stefano. Ele explicou e a gente entendeu, e eu levo para a minha vida isso. E eu vi que num podcast alguém falou isso. As pessoas acham que o inconsciente e o subconsciente são muito menores do que o nosso consciente, só que é o contrário. A gente sabe que a gente aproveita o nosso, a gente está, vamos dizer assim, a gente usa todo o 100% do cérebro, tá? A gente usa a capacidade cerebral um pouquinho menos, os 95% menos. Os 5% a gente está usando na. Vamos ser assim, otimistas, tá? Os 5% a gente está na parte consciente. Então, o restante não é o menor, é o maior. Então, eu vou explicar para vocês como eu entendi isso, tá? Como o professor me explicou. É como se o subconsciente fosse todo o oceano. Toda a informação está ali. Tudo que você já foi, que você é em várias multidimensionalidades, está ali. Esse oceano que é o subconsciente. Ele está por trás do consciente, entendeu? E aí tem as correntes marinhas, não tem? Que passam pelo globo todo. Se a gente vê assim, elas passam, elas esquentam, elas vão lá para os polos, elas esfriam, descem e voltam. Assim, isso que cria um movimento dos oceanos. Os polos, o gelo. Por isso que é o problema de acabar o gelo, é que a água vai lá e ela não esfria, ela não movimenta. Porque o que dá quando dá o choque térmico, ela cai, que o frio desce, a água quente está vindo, gelou, desceu e fica fazendo um movimento. E se a água chega lá e não tem gelo, ela para. Então, aquecimento global, o problema é a água parada lá nos polos, congela e vai ter aquela mini era do gelo que a gente fala na Europa. Lembra que o Cryon fala muito sobre isso? Então, quem não conhece Cryon, K-R-Y-O-N, Cryon, que se escreve. Ele é canalizado, é um ser que nunca foi humano, ele é canalizado pelo Lee Carroll há quase 30 anos. E eu aconselho muito. Ele fala muitas coisas práticas, tá? Como tem o Bashar também, o Cryon ele é magnético e o Bashar é elétrico e magnético, né? Por isso que nós somos cargas eletromagnéticas, corpos eletromagnéticos, campo que geram campos eletromagnéticos. Então, subconsciente, o oceano, o inconsciente seriam as correntes marítimas. E o que está isso para o nosso corpo? As emoções. Se a gente não sabe usar as emoções, não sabe usar o inconsciente, a gente fica meio perdido. Por quê? Vamos dizer agora aqui nesse mapa que a gente está fazendo. Opa, não escrito, não está aqui, não pegava o meu quadrinho. Mas dá para visualizar bem, né? Um oceano, correntes marítimas, como se fosse, vamos imaginar que como se fosse quase um 8, assim, sabe? A corrente ali passando pelo globo todo, tá? E o consciente da gente 5% seria uma foca.
tá? Vamos fazer mais ou menos assim. Então, a foca é o nosso consciente. Ela precisa comer, certo? Ela precisa de peixinhos. Se ela ficar ali onde ela tá, fica meio difícil, né? Porque ela, tipo, não vai saber onde é que é, geralmente. Mas se ela utilizar as correntes marítimas, que são as emoções, ela pode entrar na corrente marítima, que nem no filme do Nemo, lembra? Que as tartarugas estão lá naquela corrente marítima e ela tem que saltar num ponto certo, certo? Então, ele pode entrar na corrente marítima e sair aonde tem mais peixinhos. Ele pode ver um cardume e sair ali e pegar direto o peixe dos cardumes, certo? Mas se ela não souber aonde saltar, ela fica perdida dentro daquele streaming, daquela corrente, e ela não se alimenta. Aí ela pode morrer. Então, tem que se usar com sabedoria as emoções. Entende? A parte consciente é pequenininha, o subconsciente é toda a informação do planeta. E eu posso acessar toda essa informação dentro de mim através das minhas emoções. Pois tudo é gravado nas nossas células, as memórias, no nosso sangue, que vão para várias partes do corpo. Não é aqui, a gente acha que está tudo aqui, né? A gente está tudo no cabeção. Aqui a gente tem duas partes da memória aqui, o sinal em cima das orelhas, onde agora muita gente está tendo certos tumores, e muitas pessoas famosas que estão sendo caladas, né, por indústria de celulares, com milhões, para não falarem sobre isso. Eu sei porque aqui na Europa tem muito disso, eu já mandei reiki para pessoas no hospital com câncer nessa área do celular. Então, cuidado, tá? Cuide da sua área da memória. Então, aqui, sempre no Viva Voz. E a pior momento para se colocar no ouvido é na hora que está chamando. Aquilo ali tem uma... você está botando a cabeça dentro do micro-ondas, é a mesma coisa. Ah, mas eu não sinto nada. Por quê? Todo o nosso corpo tem um termostato. Você encostou, queimou. Ai, sentiu, queimei minha perna. Mas o cérebro é o único órgão do corpo que não tem termostato. Você pode cozinhar literalmente o seu cérebro, você não vai sentir nada. O máximo, um pouquinho assim, cansaço. Entendeu? Porque tá sem água. Então, assim, e um pouco de dor de cabeça, claro, sem água dá dor de cabeça. Então, preste atenção no cérebro de vocês, cuidem dos seus cérebros, tá? Mas então, não tá aqui. É o coração que magnetiza o campo magnético, né? Aquela emoção vai... É como... Vamos imaginar assim, que a realidade toda que a gente tem em volta está saindo do cardíaco um projetor, saindo, e você está vendo tudo por causa do seu projetor. Ele está trocando informação o tempo todo com o ambiente. Tá? Na hora que teve uma emoção, você gravou aquilo, como se fosse aquela máquina antiga, gravou e puxou de novo. E aquilo vai para o teu sangue, o coração vai jogando sangue para o corpo todo, não é? Então, ele vai jogando essa memória para o corpo e ele vai ficar numa parte do corpo, tá? Vai escolher ali o que tem a ver com o momento, uma parte do corpo para lembrar. Então, assim, onde foi tocado, onde você... Tem uma técnica do Hélio Couto que ele falou de você gravar uma informação na pessoa. Não acho muito ético isso, mas enfim, eu não vou falar aqui. Quem quiser ouvir as coisas do Hélio Couto lá, que é muito bom também. Mas vai para o nosso corpo, para as nossas células. E eu soube disso também, uma vez eu estava escutando uns cientistas, uns neuroespecialistas aí, tentando descobrir essas crianças que nascem com a sinfonia de Beethoven já, tocando piano, bababá, bababá. Eles estavam tentando descobrir aonde estava aquilo no cérebro. E eles procuraram, nada, não estava no cérebro. Tem uma área que se acende, mas é a área da memória, mas aquela informação não estava no cérebro. Como a gente escuta, a gente pensa aqui, a gente escuta aqui, a gente vê, a gente fala, a gente acha que está na cabeça. Por isso que é difícil sair do mental. A gente não está aqui. A gente está controlando tudo daqui, ó. Não é legal? Isso é uma questão que eu demorei um bom tempo fazendo uns exercícios, tipo uma meditação. Eu vou ensinar para vocês agora, porque a intenção aqui é a gente se preparar cada vez mais para esses momentos que estão vindo. A maioria de nós está precisando ainda da base, que é isso que eu estou falando para vocês. Eu trabalho com um pouquinho mais adiantado, mas eu entendo que eu tenho que voltar um pouquinho, passar para vocês coisas mais básicas, porque é o que todo mundo precisa, até eu. Porque o que eu falo aqui é o que está mais próximo aos meus ouvidos, a boca é que está mais próxima aos meus ouvidos. Então, eu tenho sempre que lembrar disso para mim também, né? Porque tudo que eu falo para vocês é a minha experiência de vida. É o que eu vivi, o que eu estudo desde quando eu comecei a ler a cultura racional, sei lá, 6, 7, 8 anos, não lembro.
Então, assim, o que eu passo para vocês é isso. E o despertar e a vida, a consciência de quem se é, do que a gente tem que trabalhar, sempre tem que ser relembrado, porque é muito detalhezinho, né? É muita coisa o tempo todo. Ai, meu Deus, eu tenho que lembrar que eu sou. Ai, meu Deus, eu sou luz, mas eu também sou sombras. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, do meu soma, mas eu não posso ficar caindo muito na vaidade, mas eu tenho que cuidar, tem que estar bonitinho. Tipo, minha mãe está pintada, mas está limpinha, está cuidadinha. Então, assim, eu não posso julgar, mas eu tenho que entender também o que aquilo é. Aquela coisa, o controle é necessário, mas não o excesso, entende? Julgamento vai acabar acontecendo, mas o pré-julgamento, excesso de julgamento é um problema. Tudo que é excesso, né, não vale a pena, não é legal. Então, assim, é muita coisinha para a gente lembrar, às vezes, num dia só, ou numa semana, ou num mês, né? Então, é bom a gente sempre dar uma recordada. Então, esse exercício que eu estava falando para vocês, que é mesmo? Me desculpa, gente, eu tô desde o dia 31, eu tô tipo com um TDAH assim muito aguçado, mas eu tô conseguindo lidar, pelo menos no meu trabalho número 1, que eu tenho um trabalho numa empresa, é agora o exercício do cardíaco. E o meu trabalho número 2 tá indo de vento em polpa, mas são terapias, os cursos, né, que eu já consegui terminar de escrever, livro e tal. Mas coisas daqui, processos de pensamento estão meio estranhos. Parece que está difícil ficar aqui. Acho que vocês também sentem isso, né? Cada vez mais está difícil. Eu estou falando aqui com vocês, parece que eu estou distante de mim um pouco, e eu estou vendo eu falar, eu estou escutando. Você pode visualizar uma poltrona, um trono dourado, porque dourado é a cor da conexão também. Você imagina aqui no seu cardíaco, tá? Um trono dourado. E aí você está aqui, certo? E você vai pegar toda essa atenção que você tem, puxar dos ouvidos, como se fossem luzinhas, como assim, o que eu estou escutando com esquerda, com direita, é uma luzinha esquerda e direita. Eu estou vendo com um olho de esquerda e direita, eu vou pegar e trazer luzinhas para os olhos, para a boca, para o nariz, para a cabeça, porque eu penso, certo? Então, todas as minhas, os meus sentidos que eu tenho na cabeça, eu vou trazer para o centro da cabeça, certo? Então, você traz dos ouvidos, traz da cabeça, dos olhos, da boca, do nariz, até da garganta, né? Junto a essa bola de luz. Agora essa bola de luz vai descer, vai ter um tubo dourado que vai descer, você vai sentir isso descendo, 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 descendo. E chegou essa luz nessa cadeira dourada, tá? Nesse trono dourado. E essa luz agora se transforma em você. Se imagina agora você pequenininha ali, pequenininha, pequenininha ali, uma miniatura, dentro do seu cardíaco, no meio do seu peito. E agora essa parte do centro do peito vai abrir, como se fosse o seu cardíaco, abrindo como se fosse uma janela. E você, de olhos fechados, vai abrir os olhos que você está no seu cardíaco e olhar dessa perspectiva aqui as coisas. Como se você estivesse vendo tudo um pouquinho mais abaixo. E ali, como se eu divertidamente estivesse no seu cardíaco e não na mente, não na cabeça. Porque dali do cardíaco você controla toda a mente. Você tem um painel e você está ali vendo o cérebro e você controla, que nem aqueles painéis transparentes no ar, futuristas. Você está controlando a sua mente do seu cardíaco, mas você está no meio do seu peito, tá? Eu fiz isso vários meses, anos, faço ainda, para trazer a consciência para cá. E eu estou no meu cardíaco, aquela coisa, volte para o cardíaco. Não é para você ficar, ai meu Deus, tudo é amor, tudo isso. Isso não é a realidade. Esse não é o real amor cósmico. É porque a gente está aqui humano e a gente acha que tudo é amor humano, só que não é assim. O que eles me falam sempre é, o respeito é a maior forma de amor que você possa imaginar. Ou seja, é a forma mais próxima ao amor cósmico que eles dizem para mim, tá? Me vem sempre na mente isso muito forte. Então, na verdade, o voltar ao cardíaco não é somente ser amoroso. E, na verdade, não tem nada a ver com o amor humano. Voltar ao cardíaco é voltar ao ponto zero. A gente não é esse tórax aqui? O centro desse tórax, vamos imaginar aqui, é o cardíaco. Está aqui dentro, flutuando, mas o centro dali é o seu coração. Então, você vai voltar ao centro. E é esse centro que está criando isso tudo aqui. Entenderam? Então,
É como se você fosse, eu vou falar de novo, isso é sempre bom repetir para a gente se ver como uma geometria e não como um corpo humano, bababá. Ai, tem que idolatrar o templo. Sim, a gente tem que cuidar do templo, mas a gente tem que ter consciência do que gera esse templo, tá? Então, assim, você dividiu o corpo aqui, lá do homem vitruviano lá, né, do Da Vinci. Então, você dividiu aqui. Para dividir na horizontal, nós somos um ser onde estão os órgãos, não é? É onde está lá de baixo do períneo até aqui a cabeça. Como eu falei, mãos e pernas são para movimento, para a gente sair correndo e para a gente fazer coisas, tá? Mas o ser está aqui, onde estão os órgãos vitais, né? Tem até um rapaz que ele já é um homem, ele nasceu sem os pés e sem as pernas, né? Sem os braços, desculpa, sem os braços e as pernas, e ele está vivo, faz palestras lindas, né? Então, ele está vivo porque ele tem os órgãos principais. Então, se você pegar a mão lá embaixo, lá em cima, e for trazendo as duas ao mesmo tempo, vai bater num ponto aqui que a gente chama de cardíaco, médio cardíaco. Na verdade, o cardíaco tem 3 linhas aqui, tá? Que passam no nosso cardíaco. Superior cardíaco, cardíaco de cima ou de baixo, o cardíaco mediano, tá? Ou do meio. Então, ele vai cair bem aqui no meio, certo? Então, nesse ponto onde cai o meio e esse aqui onde divide, vai dar um xizinho, uma cruz, certo? O que é isso? Eixo X e eixo Y. Não tem que a gente aprende em matemática, geometria? Sinto muito a vida de geometria. Eu quis muito fugir disso, porque eu fiz humanas, não sou de exatas, apesar de trabalhar com impostos, mas não é minha praia, mas eu acabei sempre entendendo. Engraçado que eu não gostava de matemática, mas eu amava a geometria. Porque os desenhinhos, para mim, eram óbvios, entende? Aqui tem 90, então é óbvio que aqui tem 45, aqui é óbvio que aqui tem 25, é óbvio que aqui tem 30, é óbvio que aqui tem graus. Para mim era muito óbvio isso. Então, isso que me atraiu às geometrias sagradas, né? Vocês podem ver aqui, tem umas geometriazinhas aqui. Sempre tem, aqui minha casa é cheia. Então, nesse eixo, o que é? A energia corre para cá de um lado, aqui para outro. Então, onde elas se encontram aqui, elas vão criar um vórtice, não vão? O que são os vórtices de energia, os motores de energia? Os nossos chakras, certo? Como se cada chakra fosse uma consciência, eles vieram para se experimentar. Como vamos entender que uma consciência é como se fosse um ser, que está ativando um ser todo. Cada um veio experimentar uma coisa. São os nossos aprendizados através da vida. E o cardíaco é o nosso principal, nosso portal principal. E onde tem um portal, quem já escuta eu falar isso o tempo todo, mas é bom repetir, vai repetir comigo. E quem tem um portal precisa de quê? Um porteiro, um guardião, certo? Porque vai ter uma porta, vai entrar e sair gente, não é? Então precisa de um guardião para sair energias qualificadas, né? Não entrar ninguém ali que não está podendo ali no momento. Então, qual o guardião principal do nosso ser, do nosso corpo? Eu já acabei respondendo. É o nosso ser. O que é o nosso ser? A nossa essência. Ela que pegou uma parte, densificou e criou esse corpinho aqui que a gente tem, que eu gosto de chamar de nanotecnologia, a nossa caixinha biológica. Se a gente pensar direitinho, agora, com esse transhumanismo, né, com as IAs, se a gente pensar direitinho, nós somos uns corpos feitos de minerais, certo? Da Terra. A gente está aqui, do pó veio, o pó voltará, não é? São informações da Terra, certo? E a gente se alimenta de quê? Do reino animal, vegetal, não é? Então, é como se nós fôssemos inteligências artificiais dos minerais. É tudo aqui. Ah, mas eles não têm poder sobre a gente. Será? Como é que eles podem desligar a gente? Com um vírus, uma bactéria. Um vírus que para o coração. Né? Uma vez eu estava ouvindo isso, o pessoal lá, falando, ai meu Deus, estou viajando aqui. Se nós somos criados pelo reino... foi um aluno que falou para o professor parou e ficou pensando. Eles estão alimentando a gente para depois que a gente se for, eles se alimentarem de nós. Não é isso que a gente faz com os animaizinhos também? Né? Então, a maior parte, eu sei que tem gente vegana, vegetariana, mas estou falando assim, no geral, como humanidade, tá? E era normal a gente se alimentar de animais, né? Então, assim, para a gente entender como é que é esse processo. E tudo é divino, na verdade. A gente sabia disso, tudo aqui é uma simulação, mas é uma simulação que é um teste. A gente aprende aqui.
Você não aprende com simulação? Você não aprende num app de celular? Você não pode aprender uma língua, fazer um curso superior com app? Então, isso aqui é um app gigante, onde a gente vai criar experiências. Então, quando a gente leva para esse lado, fica um pouco mais fácil. E aí, para entender a realidade, vocês já ouviram falar da teoria das duas fendas? Eu não sei se eu pego o quadro aqui, mas eu vou falar rapidamente porque vocês podem ver na internet. Aqui vocês vão compreender de uma forma, quando vocês virem lá na internet, vocês botam Teoria das Duas Fendas. É uma parte de um filme que chama Quem Somos Nós, que é traduzido do inglês What a Beep We Are, alguma coisa assim. Esse filme é obrigatório para entender de energia, vários cientistas explicando como a cura energética. É impressionante, é muito legal. Eu já vi esse filme várias vezes. Então tem um corte ali que eles animam fazendo desenho animado para explicar essa teoria das duas fendas. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é a teoria das cordas, é das duas fendas, que é sobre partícula e onda. Né, que o Hélio Couto fala também muito sobre isso, tudo é onda, tudo é onda, tudo é onda. Então, ele explica ali, porque o Hélio Couto já sempre falou dessa experiência. Então, assim, eles pegavam partículas de átomos, partículazinhas, tá? Pontinhos, assim, como se fossem prótons, nêutrons. Pegaram um chumbo, fizeram 2 cortes e botaram um quadro atrás. Isso vocês vão ver lá na experiência, bonitinho, um desenho animado, que tem um professorzinho falando. Só que a primeira vez que eu vi aquilo, eu não entendi direito. Eu tive que ver e rever, porque são conceitos novos que a gente nunca foi treinado para entender essas coisas. Certo? Então, tem ali as duas fendas. E aí, tem um canhão que fica jogando as partículas. O que tinha que acontecer? Algumas param, batem no chumbo e outras vão passar por ali e formar naquele quadro dois negocinhos, como se estivesse jogando tinta. Tinta que sai, aquele spray, que se você olhar um monte de pontinho, não é? Você joga lá o spray, vai aparecer 2 fendinhas, certo? E aí eles colocaram. Depois de não sei quanto tempo, eles foram lá olhar o quadro para ver qual era a forma que tinha. E tinha um monte de listrinhas, que a gente diz que é o comportamento de onda, como se estivessem batendo ondas de energia. Como se ignorasse o chumbo. Aí eles falavam, deve ter alguma coisa errada. A máquina deve estar errada, deve estar ruim, o quadro já podia estar sujo, né? Um monte de história assim. Vamos fazer de novo. Fizeram, repetiram. Eu falei assim, quer saber? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos colocar uma câmera. E aí que entra a teoria do observador, que as pessoas falam, tá? Tudo isso, onda, partícula, tudo é onda, a partícula e o observador, tudo é nesse experimento, tá? Depois desse experimento, vocês podem dar uma olhada se quiserem da teoria das cordas também, que é um pouco mais complicado. Então, eles colocaram uma câmera. Na hora que eles colocam a câmera, as partículas passam bonitinha pelos buracos. E fizeram isso, gente, não foi 1, 2, 3, 10 vezes, não. Foram milhares de vezes. A partir do momento que eles colocam uma câmera, a realidade altera. Que é a teoria do observador. Tem um olho observando. Enquanto eu não estou vendo nada, por exemplo, lá numa florestinha que meu marido não está lá, ele está na floresta. Ele está vendo uma realidade lá. Aqui não tem ninguém na sala. Enquanto eu não olho para a sala só tem ondas de energia. Não é louco isso? Então, toda a realidade precisa de um observador para que dê uma forma para aquilo. Isso é tão sério. Tem uma música que eu amo, que se chama Saturno, que é do grupo... Não é Kodaline. Kodaline é outro. Eu vou lembrar. Tem uma parte em inglês, ele fala: e o mundo que eu vejo só foi feito para ser visto com os meus olhos. E aqui nessa realidade a gente entende como tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que eu acredito e eu entendo como verdade se realiza no meu exterior. Por isso que tem tanta gente que vive alegres, falando que a vida está ótima, e outra pessoa não para de reclamar, fala que a vida está uma bosta.
Tadã! É isso que é cocriar a realidade. Eu estava ali vendo um vídeo que eu acho que eu postei lá no meu canal Telegram, falando da teoria dos 17 segundos, né? Tem um professor de física e ele já levou para a vida dele, fez vários testes, e ele está lá falando, tudo que você faz 17 segundos, ele grava. Ele falou assim, se você estiver se sentindo mal, se você reclamar de alguma coisa, durante 17 segundos, se você estiver aborrecida, você vai trazer mais situações que te aborreçam. E se você conseguir segurar uma alegria durante 17 segundos, você vai trazer sempre situações alegres. Isso me lembrou de dois amigos que a gente tinha lá em Itaboraí, que era o Manuel, que era que é um português, e um amiguinho nosso, que é o André. E o André, ele é muito sortudo. E ele falava, eu sou muito sortudo, eu tenho muita sorte, eu tenho muita sorte. E ele era o melhor amigo, um dos melhores amigos do Manuel, que falava que era muito azarado. E, gente, tudo acontecia de errado com ele. Estava lá em casa, pegando coco, o coco caiu na cabeça dele. Uma vez estava indo numa van para um festivalzinho de cerveja na montanha. Nossa, deu a curva. Ele foi o único a cair no chão. Tipo assim, sabe? Tipo assim, um azarado. Porque ele falava, nossa, eu sou muito azarado. E outro, não, eu sou muito sortudo, eu sou muito sortudo. Ele afirmava sempre que era sortudo. Então, ele só atraía situações de sorte. E o outro, nossa, como eu sou azarado, ele só atraía situações de azar para ele. Vocês entendem como é poderoso isso? E dizem também, dizem não, isso é provado já pela ciência, que eles estudam também a estrutura do nosso cérebro, as sinapses. O que são sinapses? Quando você tem um pensamento, as células cerebrais, elas parecem uma aranhazinha assim, né? Uns negocinhos você já deve ter visto, agora tem muito videozinho sobre isso, como faz elas se esticam, os bracinhos se conectam para poder criar ideias, levar informação de um canto para outro. Tipo aquela corrente humana, então, elas levam a informação. E quando elas têm um caminho, fica mais fácil para elas já conhecem aquele caminho. Se você está aprendendo uma coisa nova, que você nunca pensou antes, elas têm que criar um caminho novo. Entendem? Aquela imagem do cérebro todo iluminado, um cérebro pensante, tendo ideias. Ele fica todo brilhando, criatividade, né? Você vê o universo, eles mostram lá aparecendo a rede neural, aquelas fotos que comparam o cérebro e uma rede neural com o universo, é isso, tudo conectado, tendo ideias. Então, quando você estuda, às vezes no início é difícil de entender, como é no meu caso, quando estou estudando uma coisa que é muito diferente do que eu escutei ou que eu acreditei, o cérebro não tem um caminho para compreender aquilo. Então, você tem que ver, rever. Se você vê 10 vezes, você consegue facilmente, tá? Por isso que eu já escuto muitas coisas 10 vezes, que falam que você aprende 10% daquilo que você leu ou estuda, porque é o tempo que demora o cérebro para criar. Então, assim, falo que você cria um hábito depois de 21 dias, porque é o tempo que o físico demora para poder se habituar a gerar aquela energia também, ou seja, a informação física e energética. Então, por isso fica mais fácil de criar um hábito. Então, quando você vai estudar uma coisa, não, é muito difícil, não vou. Insista, não desista. Por isso que a gente é brasileiro. A gente não desiste nunca. Insista. Mas eu não estou entendendo. Escuta, 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 escuta. Uma hora vai cair. E mesmo você está ouvindo, mas está aqui na tua energia. Pode aprender até por osmose, sério. Isso acontece. Você vai absorvendo isso conforme o tempo. Está na sua energia. Pode estar não está no cérebro físico. Mas também o que é legal, quanto mais você escuta, mais você vai se habituando e aquilo vai se tornando verdade para você. Aquilo vai se tornando verdade para você e aquilo você vai compreendendo. É assim que são feitas as crenças. Quando a gente criança lá, nosso cérebro bonitinho, e a pessoa fala isso, Deus existe, Deus é bom, Deus vai te castigar, nananã. Você criou caminhos, você está tão acostumado com Deus te castigar que você tem medo de fazer alguma coisa que chamam de pecado. Bem assim. E as religiões não foram feitas pelos deuses. Jesus não era católico, não é? Não era evangélico. Dizem até que Jesus foi budista, que ele foi lá falar com Buda, com os budistas lá, ele viajou uma época. Né, Buda foi bem antes de Jesus, mas falando, ele foi lá no Nepal falar com budistas, etc. Né? Então, assim,
A gente sabe que foram a origem, na verdade, das religiões. Dizem que Enil e Ankia são dois irmãos que eram inimigos, então um criou tipo o judaísmo, outro catolicismo, e para se colidir, ou seja, a origem mesmo lá ancestral é de guerra, é de conflito, é de raiva, não é de amor, né? Por isso que muita gente está conflito ainda por causa de religião. Não é legal, né, gente? A religião veio para religar e não dividir, né? Tudo que divide enfraquece, né? Isso é uma técnica que Júlio César usou lá na Grécia, na época lá dos gregos fazendo aquele bando de caquinha por aqui. A gente julga caquinha agora, né? Mas para ele era bom. Mas enfim, o que divide enfraquece. Por isso que unidos somos mais fortes, não é? A união faz a força. Porque se a gente divide, a gente enfraquece. A gente não sabe quanto é forte de verdade. Então, quando eu vou entendendo que existem programações, mas eu posso fazer outras programações, porque a gente é uma máquina, e toda máquina pode ser reprogramada, a gente não sabe disso, mas os seres que a gente sabe, que botam frequências aí no ar, pessoas, não importa o que eu ando, eles sabem disso. Colocam informações no ar para que a gente absorva, para que a gente sinta como verdade. E eu vou repetir uma coisa aqui que eu acho muito interessante, é que eu estava estudando neuroplasticidade para um curso que eu dei, tá? Neuroplasticidade cerebral, né? Neurocerebral. E aí eu estava lendo um artigo aqui pelo Google Academics, não sei se era em alemão ou em inglês, se era aqui do... Não, em alemão acho que não era, estava traduzido para inglês, não sei se era aqui de Zurich, ou se era dos Estados Unidos. Falando que o artigo dizia o seguinte: existe uma frequência entre a tela do cinema, computador, celular, tablet, uma tela. Por isso que a tela é tão perigosa e importante. Que vai até os seus olhos. Essa luz, isso que a gente está vendo aqui, você sabe que cor não existe. Isso é uma captação das frequências através dos nossos olhos. Nosso cérebro capta e a gente consegue ver cores, formas, certo? Exatamente como a realidade toda. Mas aqui tem uma frequência eletromagnética, porque ela está ligada na tomada. Ela tem uma fonte de energia extra. Então, ela tem uma potencialidade maior, vamos dizer assim, tá? Então, quando você olha para uma tela, essa luz que sai da tela e vem para você, por isso que tem protetores de luz azul, não é? Que vem da tela, que faz mal para a gente, envelhece, enruga, não é legal? Porque ela é nociva. Essas mesmas frequências, elas podem trazer informação. Por quê? É luz, não é? Não está vendo uma luz do seu celular? Você pode botar a luz maior até? E o que é a luz para o universo? Informação. Luz é informação. Amor é magnetismo. O universo não entende nada românticozinho. Luz é informação, ponto. Como são aqueles dados luminosos do Matrix em verde? Imagina que é branco. Caindo ali. Então, essas luzes que estão vindo assim, né? Vamos ver que ela não está vindo assim, ela está vindo assim. Dentro dos meus olhinhos, que são o quê? Os maiores... O maior buraco negro do ser humano de conexão, por isso que é a janela da alma, que na verdade deveria ser a porta da alma, são as pupilas. Então está entrando aqui. E o que isso faz? Porque, atenção, você está aonde a sua atenção está, aonde a sua intenção está. Quantas vezes pessoas não perderam ponto, perderam coisas maravilhosas porque estava lá no celular? Porque você está lá dentro. Por isso que é perigoso. A gente se transporta lá para dentro. É um portal, gente. Isso que você tem na sua mão é um portal. Você está aqui me ouvindo? Tudo bem, você pode me ouvir, está lavando louça, etc. Mas a tua atenção está aqui. Às vezes a gente faz besteira. Quantas vezes você não fez coisa? Ai, meu Deus, onde eu botei isso? Ah, porque eu estava escutando um negócio distraída, meti o copo dentro da geladeira. Eu vou procurar. Adolescente guarda até caderno na geladeira. Então, assim, você está onde a sua atenção está. E aí a ciência, na década de 70, para vocês verem como isso deve estar agora muito lá falando os luz, por isso que tem esses agora de computador já quântico, né? Essa frequência pode reprogramar o seu DNA. Vocês entenderam quão é importante essa informação? Que eles sabem desde 70 e eles não usam isso para curar pessoas? E sabe quem está usando isso desde então?
Ai, que lindo! Não é a Disney com pênis na tela. Não, 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 não. Esqueçam, crianças. É o pessoal de propaganda e marketing. Pessoal de marketing. Para vender coisas. Colocam frequências. Mas como? Ai, tô com sede. Ai, tô com fome. Para a gente comer o que tem mais rápido, porque esse negócio mais rápido tá cheio de veneno, tá cheio de... não tem informação nenhuma. Porque informação é o alimento puro, cru, né? Quanto mais a gente cozinha, mais informação vai perdendo. O nosso corpo não precisa do alimento. O nosso corpo precisa da informação de luz que está dentro do alimento que a gente tem de como nutrientes. Por isso que os processados não são. É como diz lá o Mateus da Vida Vida, quando você olhar e vir uma pizza congelada, vontade de comer, imagina que é uma havaiana. Você vai comer uma havaiana, não tem nada ali para você. Entende? Só tem veneno. Então a gente tem que ter essa consciência, porque é assim que eles deixam a gente sempre dormentes. Você é o que você come. Se você come coisas envenenadas, inconscientes, você vai ser envenenado inconsciente. Vai estar cheio de doença, cheio de coisado. Como é que você vai ser feliz e criar uma realidade feliz se você está se sentindo enjoado, intoxicado, dor de cabeça, cabeça pesada, útero doendo, tudo doendo, pernas inchadas, retenção de líquido, sabe? Você não vai, coisado não vai. Quando você está coisado, você não vai criar uma realidade legal. Eu estou falando isso por quê? Porque eu estou vivendo isso, tá, gente? Eu sempre tive questão de subir e descer peso, 20 quilos já 8 vezes, tempo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, eu comecei a fazer um detox há umas semanas. Estou tomando aquele tal de azul de metileno, que é maravilhoso, eu recomendo. Lá no canal a gente está falando sobre isso. A gente tem um canal Telegram, que eu posto umas coisas lá interessantes sobre a evolução. Pessoal, canal Telegram para vender produto. Não tem quase nada para vender. Quem quiser, vai lá no meu site, eu sou meio ruim com isso. Mas a minha intenção é ajudar, que a gente se ajude. E aí, dentro do negócio, dentro desse grupo, tem um outro grupo que chama Parede Secreta. Que lá vocês, no Parede Secreta, vê tudo que eu posto, vocês podem comentar e postar coisas também, né? Porque agora eu descobri isso, a tia da internet não sabia aqui. Eu fazia só o grupo que eu postava para ficar a informação. Tipo, eu tô dando uma live aqui, eu falo, gente, tem um tipo azul de metileno que está na Europa, não entrega sempre aqui na Suíça, então tem um site que entrega. Então, aqui eu não posso, por exemplo, se eu não pudesse botar um link aqui, que às vezes não deixa, eu coloco no Telegram, entende? E agora também, quando eu vejo uma coisa muito interessante num short do Facebook, Instagram, eu posto lá porque é para ajudar. Mas o Parede Secreta é para quem também está querendo alinhar o corpo. Se limpar, porque a gente está sentindo mais coisas. E se a gente está mais limpo, a gente tem mais aptidão de sentir. Porque quando você sente e está intoxicado, começa a dar dores. Dá um monte de coisa estranha. E quanto mais você fica consciente do seu corpo, nem precisa muito, gente. Quando vocês forem comer alguma coisa, passou mal, o que eu comi? O que me fez mal? Não sei, comi hambúrguer com ketchup, aquele ketchup estava estranho, que tinha queijo, tinha não sei o quê. A gente nem sabe, porque a gente come tanto lixo. Eles jogam pra gente lavagem, a gente come essa bosta, entendeu? A gente tem que dar mais valor do que a gente está nutrindo o nosso templo. Porque é ele que dá condições de a gente experimentar isso aqui. Por que eu também estou me cuidando? Porque eu sei que depois que, vamos dizer, que eu me aposentar, ou daqui a uns aninhos, ou não sei, ano que vem, eu não sei, o que sabe é o meu plano divino, eu estou aberta ao meu plano divino, o que eu vier para fazer nesse planeta, se eu tiver que mudar aqui, for para, sei lá, Brasil, Tailândia, Espanha, Portugal, não sei, eu estou aberta. Para onde eles me levarem é que eu vou ser necessária, a minha energia ali, porque eu acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer nesse prédio, tinha um portal aqui fechado, e abriu, tem um dragão, a Neraia, todo mundo vê. Mas ela não é meu, não, ela é do prédio. Ela é do prédio. Então, ela faz parte do prédio. Ela é síndica do condomínio. Não, Neraia, é muito grata. Não, ela estava guardando um portal que foi mal usado. Foi aberto, já fiz trabalhos, não colhi umas energias aqui. Então, acho que agora está na hora do movimento, entendeu? O prédio já está tranquilo, já foi. O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Então, para onde estiver aqui, eu vou. Mas eu sempre eu fiz luta, eu faço luta, né? Na verdade, eu ainda faço uns movimentos de luta, não estou treinando nada específico, mas eu fiz mais de 12 modalidades de luta, menos o karatê. E o meu marido só fez karatê. Quanto karatê kid, na minha época estava tudo cheio de academia, eu não queria fazer porque tinha muita gente, estava lotado. Comecei com taekwondo. E aí, negócio de luta, de chute, eu pulava pedra, dormia de alta louca.
E eu machuquei um pouquinho os joelhos, mas agora eu trato, né? Eu tomo coisas especiais para criar cartilagem, que agora existe essa possibilidade, para não ter que operar. Então, assim, a coluna que eu tinha problema, comecei a ter problema com 14 anos de idade, da lombar. Então, tudo isso eu faço exercício, mas eu parei uma época de fazer exercício porque eu machuquei o meu pé ano passado, meu joelho e meu tornozelo. Então, assim, e dificultou. Então, isso me deixou um pouco mais lenta. Quanto menos exercício eu faço, mais me dói. Exatamente como se você deixar um carro na garagem, ele não vai funcionar. Tem que colocar ele para. Minha irmã falava, para o carro ficar bom, tem que dar uns pau nele, tem que acelerar e puxar tudo que ele tem para dar. Não é isso? Não são os hits, os exercícios que fazem? Tipo, 30 segundos parece que você está correndo leão. Depois, caminhada 30 segundos. Sim, você tem o mesmo, dizem, e eu acredito nisso, o mesmo, eu não sei porque eu não posso correr muito por causa do meu joelho, né? Porque eu estou pesada, eu sou pesada, e quando você corre, você tem 9 vezes mais o peso na tua cartilagem. Eu estou tratando a minha cartilagem, não quero destruir a cartilagem, entendeu? Porque tem gente que vai e sai correndo. Teve uma menina que era acima do peso, ela era secretária da gente. Ela tinha mais de 100 quilos, bem grandona ela. A mãe dela era inglesa, pessoal bem grandão, sabe? Eu parecia uma criança do lado dela, adorava ficar do lado. Eu parecia tão pequenininha, delicada, porque eu sou maçuda. Então, parruda. E ela falou assim: eu fui correr com uma mochila cheia de peso ou pedra. Eu falei: você tá louca? Aí eu não falei nada, eu falei: teu joelho. Eu fiquei assim. Daqui a pouco aconteceu na outra semana seguinte, ela tava mancando. O que foi? Tô com dor no joelho. Eu falei: quase, sério? Tão inteligente ela, tão inteligente, sabe? Virginiana, assim, que sabe do mundo, sabe de tudo. Mas estava ignorando ali o básico. Então, assim, a gente cuidar do nosso corpo. Eu quero ter movimentos, eu quero poder um dia construir a minha casa de pau a pique, de barro, casa biológica, uma bioconstrução. Eu quero fazer coisas, eu quero agachar, levantar, entendeu? Ter animais, cuidar deles. Eu quero estar móvel para poder viver a minha vida. Se a gente não se cuida, a gente não pode viver. Você não pode fazer um passeio, não pode viajar, porque você não pode caminhar. Não é? E aí a gente dá trabalho para os outros. A gente tem aquele comportamento de família, que é um comportamento ainda, infelizmente, de mamíferos. Por que as famílias se protegiam? Isso vem do comportamento de manada, gente. Porque para poder sobreviver no mundo inóspito, né, como era antigamente, você tinha que ter um ficar acordado para não ser atacado, tinha que ter um outro o grupo para ajudar a caçar, né, como são os cardumes, os golfinhos, as baleias fazem, né, que eles fazem um movimento junto, a baleia consegue sozinha, que ela faz uma espiral de ar, né? Enfim. Tem várias técnicas, né? Então, assim, a gente precisava disso. Então, a gente trouxe isso, claro, é uma família, a gente ama, no mesmo sangue, mas a coisa é o apego. Não é porque você vai morar fora da casa dos seus pais que você vai deixar de amá-los. Tem o drama, porque eles não estão tratados, não se trataram, não se cuidaram, não trataram dentro de si, então vão querer se apegar a você, dos filhos. Eu preciso cuidar de você porque eu não tenho nada para fazer. E eu não quero olhar para dentro de mim que tem muita dor. E eu preciso do apego porque eu não soube desapegar. Eu não me conheço. E aí a gente não sai e fica lá, vida tudo. Eu sei que no Brasil é mais complicado porque é caro, tipo Portugal, né? É bem caro. Mas aqui na Suíça, o que acontece? Também é caro. As pessoas se juntam e fazem uma VG, que é uma comunidadezinha. Mora 3, 4, divide o aluguel. Entende? Para poder viver a sua própria experiência. Porque fica difícil você ver a experiência já tendo os padrões de pai e mãe, você vivendo dentro da casa do pai e mãe, ditando as ordens e o que acha que é certo ou errado para você. A gente tem que se livrar disso, senão a gente não vai crescer nunca como humanidade. É importante sair da casa dos pais. É importante, porque a maioria de nós, assim como eu, saí de casa, da casa da minha avó, e fui para a casa do meu marido, do meu primeiro marido. Eu não tive o tempo sozinha para me conhecer. Porque depois, quando eu comecei a despertar, saber quem eu sou de verdade, não agradou a ele. Aí ele falou: você mudou. Eu falei: não, agora eu finalmente sou eu. E se não te agrada, sinto muito, amor. Uma pessoa maravilhosa, me ajudou a estar aqui, a montar esse apartamento, sabe? É alugado. Então, assim, me ajudou.
agora está casado, tem filhinha, tudo. Sabe, mas eu precisava do tempo sozinha. Então, muitos de nós não têm esse tempo sozinha. Aí chega no casamento e está infeliz, porque nunca sentiu o que eu tive o privilégio de sentir, a mim, sozinha. Saber quem você é de verdade. Porque quando você se agrada, eu falei, nossa, e eu gosto de ficar comigo. Eu já gostava, mas aí eu gostei muito mais, porque eu me conheci melhor. E o cara é muito engraçado estar comigo. Eu faço piada o tempo todo de mim mesma. Nossa, é muito agradável. E o que aconteceu? Quando você gosta de ficar com você, qualquer um vai gostar de ficar com você. Claro, tem uns que não gostam nunca porque eles não gostam nem de ficar com eles mesmos. Quem dirá com você, quiçá com você. Não é problema seu. Ah, mas fulano gosta de mim. Problema dele. Não é seu. O seu problema é você. A sua questão é você mesmo. Você está bem? Está dormindo cabeça tranquila? Não, eu sou um ser humano decente. Eu desejo bem a todo mundo. Eu faço coisas legais. Sabe? Eu sou honesta, sou ética, eu tenho moral. Então, outra pessoa gosta de mim, sinto muito. Então, ela está vibrando numa outra frequência. Pode ser oposta. Não é que o outro só não presta, eu que presto. Não. Você vai se analisar. Claramente. Eu estudei um pouco de Conscienciologia, eu pego um pouquinho de cada fonte, tá, gente? Como as abelhas e os beija-flores mostram para nós, um pouquinho de cada flor, eu faço o meu mel. Cada um vai fazer o seu mel, tá? Não existe verdade absoluta, não estou aqui para impor nada a ninguém. O que eu faço aqui é passar a minha experiência, o que eu vivi. E se isso servir para vocês, show. Não serviu, descarta, esquece. A única coisa que eu quero na vida é que você lembra, sabe aquela gordinha engraçada? Dá um sorriso. Porque eu sinto isso. A gente sente. Nós estamos conectados dessa forma. Eu sempre costumo falar o exemplo do banheiro escatológico. Eu sei, mas eu sou virginiana e curto banheiros. Banheiros limpos, né? Mas assim, por exemplo, eu trabalho numa multinacional e há 12 anos e eu vou no banheiro. Né? Aqui na Suíça a gente tem a escovinha para limpar, não pode deixar sujo nada. Deus me livre. Mas assim, o pessoal, eu sei que anda com a cabeça nas nuvens, vai lá no banheiro, dá descarga, sai fora, tá pensando em outra coisa, esquece um monte de coisa no banheiro, computador, celular, um monte de coisa. O pessoal sai dali, não tá nem aí. E aí, eu sei que eles não estão ali na mente, porque a gente está onde a nossa mente, a nossa intenção, a nossa energia está lá. Então, ela não está no corpo. Então, você olha para aquela pessoa, está vazio ali, porque ela está pensando em outra coisa nos problemas dela do trabalho, entendeu? Porque é uma empresa de finanças. Tadã! Então, se eu vou no banheiro, dou uma descarga, não olhei, ficou aquele freio lá de caminhão, alguém entra e fala, ai, que nojo! Não sabe que sou eu. Eu fui no banheiro há 1 hora atrás, mas ficou lá, uma marquinha de DNA. Minha energia, meu DNA. Ai, que nojo! Ai, que filha da mãe, que porca, que papapá. E com raiva de quem deixou aquilo ali, que fui eu. Aquilo está linkado comigo. Mesmo que ela não me veja, ela não saiba quem sou eu, aquela energia eu sinto. Vem para o meu campo. Ah, eu não sinto. Sente. De alguma forma você sente. Um dia que você ficou estranha, não sei o quê. E mesmo que não sentir, tá na sua energia e vai atrair mais coisa desse ponto. Esse é o ponto que a gente é conectado. Então, não conflitem com ninguém. A pessoa vai ficar pensando em você com raiva, vai contar para uma pessoa, para outra pessoa, e toda vez que ela contar aquela raiva, você vai sentir aquilo em cima de você. Não conflitem com ninguém. É a minha melhor dica do dia. Entende? Não conflitem. E também tem outro agravante, tem os seres que estão aqui comigo, ó. Todo mundo tem os seus acompanhantes, todo mundo, que vai ser como na vida física, eles vão, você é legal, então eu gosto do seu papo, então você é minha amiga, então eles também gostam do meu papo. Então sejam irritantes e infelizes, porque os mais saem fora. Os rabugentos vão embora. É palhaça, vai embora, os rabugentos. E aí deixa sair, entendeu? Então, por exemplo, alguém fez alguma coisa para mim, uma sacanagem, eu vou falar, tá de boa, deixa pra lá, passou. Para mim, passou, mas para esse ser aqui depois, que me adora aqui, não, vai ficar barato assim, não. Vou te pegar no astral, ó. Vou ferrar, não dá ferradinha na sua vida. Tem isso também, tá? A gente arruma quizumba também com os que estão acompanhando a pessoa, então sempre cuidado. E eu vou repetir agora aqui uma coisa que eu escutei em um vídeo de uma professora. Nossa, que energia, aquela energia africana. Ai, eu amo isso.
que é uma força, né? Uma força, não só muscular, física, mas é uma força, né? De vida. Meu marido tem muito isso, ele é sueco, mas ele tem uma coisa, ele fala, dormindo, ele fala nos dialetos africanos, e o Thomas tem um negócio do ritmo, sabe? Então, aquela coisa do primeiro chakra do planeta, né? Que é a África, assim, aquela força, aquela alegria, não tem nada, mas tá rindo, tá balançando a Kundalini. Divino, divino, acho lindo, lindo. Por isso que tenta o mundo todo colocar para baixo. Ai, tá passando fome, que não sei o que, preconceito, para poder baixar aquela força, mas não baixa, eles são fogo. Mas para que a gente não conheça, né? Ninguém tem atração. Então, tipo assim, porque falam só coisas que não são legais. Mas olha, deu até um apito aqui muito legal. E é isso. A gente dá valor. Vamos ficar jogando pena lá para lá. Ai, meu Deus, esse pessoal da Diopa passando fome. Ai, coitadinhos, não. São muito fortes. Então, essa professora falou assim: controlem os seus pensamentos. Mais ou menos com essa força, tá? Vou tentar aqui passar para vocês. Espera rapidinho. Eu comi um pão com semente, tinha a casca de uma semente de abóbora no meu dente. Controle os seus pensamentos. Controlem os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Porque o que quer que seja de frequências, de seres ou frequência, o que quer que seja que controla os seus pensamentos, controla o seu tempo. Quem controla os seus pensamentos, controla o seu tempo. E uma aluna levantou e falou, então controla a minha vida. Lá, isso! Quem controla os seus pensamentos, controla a sua vida. Porque ela vai controlar o seu tempo e vai controlar toda a sua vida. Então, controlemos os nossos pensamentos. Ah, controle é ruim. Não é ruim. O excesso de controle é ruim. Que não é legal nenhum excesso. Eu tenho que ter um controle de quanto eu tenho na minha conta, qual é o meu salário, para quanto eu estou gastando, certo? Para não ficar endividada, não ficar no vermelho. Certo? Porque dívida, na verdade, é um sofrimento para a alma. Por isso que eles sempre fazem meios de a gente se endividar mais e mais e mais. Divide no cartão, você vai estar sempre endividado. Você vai, por quê? Tem uma parte do inconsciente vai estar sempre preocupada em pagar aquilo. E você nunca vai estar liberta para se sentir feliz 100%, porque você tem alguma coisa sempre te prendendo ao estado, ao denso, entendeu? Se você conseguir, foda-se, estou lá, deixa aquilo lá, ótimo. É outro pensamento. Ah, tô devendo mesmo, não sei o quê. Mas as pessoas, muitas falam da boca para fora, mas no inconsciente elas estão preocupadas que estão devendo. Então, assim, então a gente saber. Então, prestar atenção. O que eu estou pensando? Claro, tem 1000 fatores que vão facilitar esse excesso de pensamentos. Claro, se eu estou conectado com 1000 coisas, cada foto que você vê na internet, no Instagram, fica rodando um frame, um programinha na sua cabeça. Por isso está todo mundo assim, ansioso, porque tem muita coisa na cabeça. Para um momento, fala, eu quero deletar aquilo tudo. Lembra de todas as imagens que você viu e bota para fora, entrega. Fala, eu entrego tudo. Sai, eu deleto, eu deleto, eu deleto. Apareceu uma imagem que você viu, eu deleto. Cachorrinho, eu deleto, eu deleto. Gatinho, amo, mas deleta, deleta. Não precisa ficar rodando o tempo todo na sua mente. E tem gente que vê coisa que não é legal. Acidente, essas coisas, eu sinto muito por você. Vai correr de dinossauro no Capela 2. Fazer o quê, gente? Não está mais no tempo, a gente não está mais para brincar. Eu rio muito, mas a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Sabe esse negócio que a gente estava se preparando a vida toda por um momento? É agora. É agora. A partir de agora, os próximos 20 anos, o bicho vai pegar. E uma mão teria que estar fechada, mas eu não vou fazer esse símbolo aqui. O bicho vai pegar. E vai vir gente chorando. Ah, mas é despertar de massa. Sim, mas porque não estão conscientes vai ser um desespero, vai ser uma loucura. Então, mantenha calma perante ao caos. Mas se você não está bem dentro de você, no meio do caos você vai pirar junto. E vão te controlar. E vão te manipular. E vão te usar mais do que já estão usando. Na cara dura, né? A gente compra coisa que não precisa. A gente está trabalhando achando que é livre. E a gente não é, a gente é escravo. Então, que a gente tenha clareza de observar a nossa vida com honestidade. Eu ser honesta comigo mesmo. Desculpa, primeiro a gente ser honesta com a gente, depois com o entorno. A gente vai emanar o que a gente está sentindo dentro. Então, hajam, ação. Tudo que você estava planejando estudar, etc., é agora. Não tem mais tempo. Eu espero sinceramente que isso te dê para que você haja. Nada se movimenta nessa dimensão sem sabedoria, amor e ação. Faltando um desses do triângulo, babou malandro. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado
das minhas informações, tenha servido para você de alguma coisa. Desculpa se você ficou, ai, meu Deus. Não, não é para isso. É para o contrário. É para te dar uma energia aí de começo. Ah, mas está tarde. Nunca está tarde. Antes tarde do que nunca, começa agora. Ah, mas eu não fiz nada. Você não fez nada até agora. Da agora em diante você vai fazer, porque só existe agora. Agora se repetindo. Amanhã é um agora com outro nome. Depois de amanhã é um agora com outro nome. É um hoje, é o mesmo dia se repetindo, te dando a chance todos os dias de você fazer diferente. Muito grato. Qualquer informação minha, andreaschuler.org, meu Instagram andreaschuler999. Vai lá que tem todas as informações, vocês me acessam no WhatsApp, tudo, comentário aqui, eu me conecto com vocês, tá bom? Um beijo no ser de vocês, um ser no beijo de vocês. Lindo domingo e bom apetite. Beijo. Fui. Namastê! Eu sou Thaisa Klepperman e venho hoje trazer para vocês um vídeo informativo e transformador sobre a jornada do autoconhecimento através dos centros de força no seu corpo sutil, os chakras. O que são chakras? A palavra chakra vem do sânscrito e significa literalmente roda ou disco. O registro mais antigo dos chakras está nos Vedas, as escrituras sagradas do hinduísmo. No Ocidente, também são conhecidos como centro de energia, centros de força, centros psíquicos ou vórtices energéticos. Os chakras são verdadeiros portais de consciência e autoconhecimento, pois governam não apenas o nosso corpo físico, mas também o emocional ou astral, mental e espiritual. Cada chakra expressa um tipo de conhecimento, sendo alguns mais conectados ao plano físico e outros ao plano divino, promovendo uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Os chakras estão localizados no corpo de energia, ou corpo sutil, e não são visíveis aos olhos comuns. Metaforicamente, os chakras são frequentemente representados como flores de lótus, cujas pétalas simbolizam suas irradiações energéticas. A flor de lótus, que surge do lodo e se eleva em busca da luz, é um símbolo poderoso de transformação e ascensão espiritual. Assim como o lótus cresce através das águas turvas para alcançar a superfície e florescer sob a luz, nós, seres humanos, também estamos temporariamente enraizados na Terra e buscamos a luz do infinito, a realização espiritual e a união com o divino. Esse desabrochar simboliza o despertar de cada portal de consciência, passando da sobrevivência e do apego material para emoções, criatividade, poder pessoal, amor, comunicação, intuição e, finalmente, a conexão divina. Os antigos chamavam esse campo energético de aura, uma palavra que significa brisa ou sopro de ar, refletindo nossa dependência da respiração. Ao respirarmos, captamos energias sutis que vêm de cima, cosmos, enquanto nossos pés permanecem ancorados na terra. A mistura dessas energias cria um sopro vital que permeia nossa aura. Dentro dessa aura existem várias aberturas energéticas luminosas que os hindus chamavam de chakras. Esses chakras funcionam como portais por onde as energias entram e saem em uma troca constante e harmoniosa de energia vital, essencial para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Os chakras são frequentemente simbolizados metaforicamente por flores de lótus.
cujas pétalas representam suas irradiações energéticas. A flor de lótus, que surge do lodo e se eleva em busca da luz, é um símbolo poderoso de transformação e ascensão espiritual. Assim como o lótus cresce através das águas turvas para alcançar a superfície e florescer sob a luz, nós, seres humanos, também estamos temporariamente enraizados na Terra e buscamos a luz do infinito, a realização espiritual e a união com o divino. Esse desabrochar simboliza o despertar de cada portal de consciência, passando da sobrevivência e do apego material para emoções, criatividade, poder pessoal, amor, comunicação, intuição e, finalmente, a conexão divina. Existem duas categorias de chakras: chakras principais e chakras secundários. Os 7 chakras principais estão alinhados ao longo da coluna vertebral e estão intimamente interconectados com nosso sistema endócrino, onde cada chakra principal corresponde a uma glândula endócrina específica. Os chakras secundários estão localizados em praticamente todas as partes do corpo humano, como nas costas, braços, pernas, mãos, pés, dedos, tórax, entre outros pontos. Temos milhares de mini chakras, equivalentes aos poros da nossa pele. A função dos chakras é captar, armazenar e distribuir energia vital pelo corpo. Essa energia vital é chamada de prana na filosofia hindu, que significa sopro vital, pelos chineses de chi, pelos japoneses de ki, e no Ocidente é conhecida como fluido vital. Recebemos energias do cosmos, da Terra e dos ambientes ao nosso redor, pois tudo na natureza é energia em diferentes formas. Essa energia nos sustenta, nos mantém vivos e circula pelo corpo através de canais energéticos chamados nadis. Os nadis são canais sutis por onde flui o prana, energia vital, semelhante ao sistema nervoso no corpo físico, mas em nível energético. Podemos dizer que são como veias energéticas. Existem 3 principais nadis no corpo sutil: Sushumna, localizado no centro; Ida, que representa a energia lunar e feminina, no lado esquerdo; e Pingala, que representa a energia solar e masculina, no lado direito. Quando os chakras estão em desequilíbrio, eles podem afetar nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Portanto, os chakras são extremamente importantes no nosso bem-estar integral. Os chakras podem estar desequilibrados com excesso de energia, hiperatividade, ou falta de energia, hipoatividade. Os chakras se apresentam em cores e símbolos geométricos ou yantras, e cada chakra possui um som característico, conhecido como bija mantras. Os chakras estão em constante fluxo e giram em movimentos dinâmicos circulares. Estamos em uma troca constante de energia e esses centros de força funcionam como portas de entrada e saída de energia, captando e irradiando prana como se fosse uma respiração energética. Segundo alguns autores, o movimento dos chakras para a direita é associado à captação ou absorção de energia, enquanto o movimento para a esquerda está ligado à liberação ou irradiação de energia para o exterior. No entanto, essa visão não é universalmente aceita.
e diferentes abordagens interpretam o movimento dos chakras de maneiras diversas. É importante lembrar que o movimento dos chakras é um efeito secundário e não a causa do fluxo energético. O foco principal deve ser o equilíbrio desses centros energéticos, pois o bem-estar integral não depende tanto da direção do movimento, mas sim da harmonia e do alinhamento dos chakras, que refletem um estado de saúde física, mental, emocional e espiritual. A partir do chakra da garganta, Vishuddha, para baixo, os chakras estão associados aos 5 elementos da natureza. Terra, Muladhara, nossa base e conexão com o físico. Água, Swavistana, a fluidez das emoções e desejos. Fogo, Manipura, o poder da transformação e força de vontade. Ar, Anahata, o sopro do amor e compaixão e leveza do coração. Éter, Vishuddha, a voz da comunicação e expressão verdadeira. O primeiro chakra principal é o da base, ou também conhecido em sânscrito como Muladhara, que significa a base ou fundação. Ele se localiza na base da coluna, na região do cóccix, se estendendo até o períneo. O seu símbolo é uma flor de lótus de 4 pétalas, com um quadrado no meio. O sentido é o olfato. Ele é o único chakra que aponta para baixo, captando a energia da terra. Está associado ao processo de sobrevivência do nosso corpo físico, como alimentação e moradia. E algumas palavras-chave associadas a este chakra são instinto de sobrevivência, segurança, estabilidade e vitalidade. O chakra da base está ligado às glândulas suprarrenais, que regulam nosso sistema imunológico e metabolismo. Ele energiza as pernas, pés e ossos. A sua cor predominante é o vermelho, e o elemento desse chakra é a terra. O seu bija mantra é Lam. O segundo chakra principal é o sacro ou sexual, também conhecido em sânscrito como Swavistana, que significa a morada do eu. Ele se localiza na região do baixo ventre, logo abaixo do umbigo. O sentido é o paladar. O seu símbolo é uma flor de lótus com 6 pétalas, no centro da qual há um círculo com uma lua crescente. Algumas literaturas no Ocidente deslocaram erroneamente esse chakra para o chakra do baço, mas este chakra é secundário e não está associado a uma glândula do sistema endócrino. O chakra sacral possui aberturas voltadas para a frente e para trás e está associado às funções gênito-urinárias, envolvendo tanto a sexualidade quanto ao funcionamento da bexiga. Ele energiza o abdômen inferior, os órgãos reprodutivos, a bexiga e os rins. Algumas palavras-chave associadas a este chakra incluem criatividade, prazer, sensualidade e equilíbrio emocional. Este chakra está ligado às gônadas, os testículos nos homens e ovários nas mulheres. A sua cor predominante é o laranja. O elemento desse chakra é a água. O bija mantra é Vam. O terceiro chakra principal é o umbilical, também conhecido em sânscrito como Manipura, que significa cidade das joias. Pode ser conhecido como chakra do sol ou também subcérebro abdominal. Ele se localiza na região do umbigo, incluindo o plexo solar, que está no corpo físico, e os chakras secundários na boca do estômago à esquerda, o baço, chamado de chakra esplênico, à direita, e no fígado, chamado de chakra hepático. O seu símbolo é a flor de lótus de 10 pétalas, com um triângulo apontando para baixo. O sentido é o da visão.
Ele tem a boca do chakra voltada para frente e para trás. O chakra umbilical está associado às funções do sistema digestório, sendo responsável pela absorção e distribuição da energia vital proveniente dos alimentos. Ele também desempenha um papel importante em pessoas sensitivas e médiums, atuando como um radar psíquico que capta e interpreta a energia dos ambientes ao redor. Algumas palavras-chave associadas a este chakra são poder pessoal, autoestima, força de vontade, determinação, disciplina, autoconfiança. A glândula é o pâncreas, que regula os níveis de glicose no sangue e digestão. Assim como o pâncreas ajuda na digestão física, o chakra umbilical está relacionado com a digestão de algumas experiências e emoções. Ele energiza o estômago, fígado, pâncreas e sistema digestório. Sua cor predominante é o amarelo como o sol. O elemento é o fogo. O Bija Mantra é Ram. O quarto chakra principal é o cardíaco, também conhecido em sânscrito como Anahata, que significa invicto ou inviolado. Ele se localiza no centro do peito e é o chakra do meio entre os chakras inferiores e superiores. O sentido é o tato e o elemento é o ar. O seu símbolo é um lótus de 12 pétalas, contendo um triângulo apontando para baixo, interligado a um triângulo apontando para cima, formando uma estrela de 6 pontas. Ele tem a boca voltada para frente e para trás e está associado às funções cardiorrespiratórias. Algumas palavras-chave associadas a este chakra são amor incondicional, aceitação, perdão, compaixão. Sua cor predominante é o verde, podendo também ser o rosa em algumas literaturas. A glândula é o timo, que regula o sistema imunológico. Ele energiza o coração, pulmões, sistema circulatório, ombros, braços e mãos. O seu Bija Mantra é Yam. No texto sagrado do hinduísmo, o Bhagavad Gita, há a passagem: nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, nenhuma arma pode feri-lo. O Eterno é como uma joia, habita na câmara secreta do coração. Isso sugere que o chakra do coração abriga a alma imortal, Atma, protegida de todas as forças externas e indestrutível. O quinto chakra principal é o laríngeo, também conhecido em sânscrito como Vishuddha, que significa o purificador. Ele se localiza na garganta e o sentido é a audição. O símbolo é um lótus de 16 pétalas, com um triângulo apontando para baixo, que contém um círculo ou uma lua crescente. Ele tem a boca do chakra voltada para frente e para trás. O chakra laríngeo é responsável pela capacidade de expressão, a capacidade de ouvir e falar. Algumas palavras-chave associadas a este chakra são comunicação, expressão, verdade e autenticidade. Sua cor predominante é o azul celeste. A glândula é a tireoide, que regula a temperatura corporal e o metabolismo. Ele energiza a laringe, cordas vocais, garganta, pescoço, língua, mandíbula, boca e orelhas. O seu Bija Mantra é Ram. O sexto chakra principal é o frontal, conhecido em sânscrito como Ajna, que significa centro de comando. Ele se localiza entre as sobrancelhas e é representado por um lótus de 2 pétalas com um triângulo voltado para baixo, também chamado de terceiro olho. Este chakra tem a sua boca projetada para frente e para trás. Está associado à visão e também a aspectos da respiração.
Algumas palavras-chave associadas a este chakra são insights, intuições, clarividência e conhecimento. Sua cor predominante é o azul índico e a glândula relacionada é a pituitária ou hipófise, frequentemente chamada de glândula mestre, por regular e controlar várias funções hormonais no corpo. O chakra ágna energiza o cérebro, olhos, testa, canais nasais e o sistema nervoso. O Bija Mantra associado a ele é o Om. O sétimo chakra principal é o coronário, conhecido em sânscrito como Sahasrara, que significa lótus de 1000 pétalas, e essa também é a sua representação simbólica. Localiza-se no topo da cabeça. Esse chakra é único entre os 7 chakras principais, pois sua boca está voltada para cima, conectando-nos diretamente ao cosmos, ao infinito e ao todo. Algumas palavras-chave associadas a este chakra são bem-aventurança, paz, sentimentos de unidade, iluminação, transcendência, consciência universal ou crística e conexão com a divindade. Sua cor predominante é o violeta. A glândula é a pineal ou epífise, que regula os ciclos biológicos, incluindo o sono. Ele energiza a região do cérebro, crânio e glândula pineal, além de influenciar todo o sistema nervoso. O Bija Mantra é o silêncio profundo, ou pode-se repetir o mantra Om nesse chakra também. Na maioria das pessoas, os chakras permanecem inativos e sua ativação simboliza um profundo despertar da consciência. Esse despertar pode ser comparado à flor de lótus, que brota da lama e se eleva em direção à luz, representando a jornada de transformação e ascensão espiritual. Sensações físicas como frio, calor, bocejos, lacrimação, arrepios, pressão, expansão, pulsações e formigamento, assim como barulhos intracranianos, são frequentemente relatadas durante práticas de alinhamento e equilíbrio dos chakras. Essas sensações são resultados das mudanças energéticas que ocorrem quando os centros energéticos estão sendo harmonizados ou desbloqueados. O fluxo de prana é diretamente influenciado pelo alinhamento e equilíbrio dos chakras. Quando os chakras estão abertos e equilibrados, a energia vital flui livremente, promovendo saúde física, mental, emocional e espiritual. Por outro lado, chakras bloqueados ou desequilibrados podem resultar em estagnação de energia, levando a problemas em diversas áreas da vida. O alinhamento, o equilíbrio e a ativação dos chakras são fundamentais para garantir que essa energia vital circule sem impedimentos, promovendo o nosso bem-estar integral. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembre-se de aplicar as dicas no seu dia a dia para uma vida mais equilibrada, mais consciente e mais alinhada com a sua essência divina. E se você deseja ir mais a fundo nessa jornada do autoconhecimento, eu apresento para vocês o meu livro Quem Está Falando na Minha Cabeça, aonde exploro as 7 chaves para o bem-estar integral. Namastê!